Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Mais Saúde, hoje entrevistando a doutora Soraya Romanini sobre anemia. Doutora, nós falamos sobre generalidades de anemia no primeiro bloco. Neste segundo, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a importância da abordagem e o que fazer para se diagnosticar com segurança a anemia. Com relação à abordagem inicial, doutor, todo médico, todo paciente, todo familiar, com relação ao paciente com anemia, sempre deve se questionar do porquê. Então, sempre tem que ter uma causa. Sempre tem que ter uma causa. Ninguém deve se contentar em tratar anemia sem causa. Eu sempre costumo fazer um paralelo em comparação. É como se nós tivéssemos uma ferida na pele e para tratar essa ferida nós cobríssemos, não fizéssemos o tratamento correto. Não vê a ferida. Sim, não vê a ferida. É a mesma coisa com a anemia. Então, o tratamento, claro, é importante. Então, uma anemia por carência de ferro, vamos tomar ferro. Uma anemia por carência de vitamina B12 ou ácido fólico, é claro que a suplementação correta é muito importante para a melhoria dos sintomas. Mas se nós não diagnosticarmos a causa, isso vai continuar ocorrendo. Então, é como se eu estivesse tomando uma medicação que ela vai funcionar momentaneamente. Assim que o paciente para de tomar a medicação, a anemia volta a ocorrer, né? A gente tem encontrado pacientes, né, naquela fase ali transicional já quase entrando na menopausa, e não raro essas senhoras, elas têm um período de muito sangramento transvaginal, ou seja, metrorragia, menorragia, né? Aqui apenas para dizer que menorragia é um fluxo excessivo durante o período menstrual normal. E a metrorragia é sangramento que não tem nada a ver com a menstruação, que já passou dessa fase. E claro, a gente nunca sabe que quantia de sangue se perde, né? Quando isso é evidente, fica praticamente fácil. Mas às vezes não tem isso. E não raro a pessoa se apresenta com anemia. E o pessoal olha e fala assim, vamos dar aqui um sulfato ferroso, né? A gente comentava aqui antes de iniciar o programa, falando que muitos cânceres de intestino grosso, que são relativamente frequentes, é um dos mais frequentes, né? No homem, pulmão, na mulher, mama, mesmo útero, próstata, e daí o câncer de colo, extremamente frequente. Muitos têm passado desapercebido e quando se detecta já se foi. A senhora tem visto isso, esse problema de retardo diagnóstico, tratar, enfim, para a gente poder alertar a população que quando tiver anemia, inclusive até cobrar do próprio médico, doutor, vamos investigar. Vejo bastante, doutor. Sim. Inclusive o hematologista, eu acho que além do gastroenterologista, é um dos especialistas que mais faz diagnóstico de câncer coloretal, justamente pela presença da anemia, por ser uma apresentação inicial, né? Geralmente o paciente não sabe o que tem, às vezes até outro colega, outro médico o referencia para o hematologista, e nós temos essa obrigação em diagnosticar a causa da anemia. Então, com frequência, nós pensamos que pode ser uma perda gastrointestinal, então sempre o paciente deve ser questionado se ele nota sangramento nas fezes, ou se às vezes mudou o hábito intestinal, se já vem há muito tempo. Justamente, às vezes uma pessoa tem, por exemplo, eu costumo ir ao banheiro todos os dias, eu evacuo todos os dias. Agora não, doutora, a cada 3 dias, a cada 4 dias, está mais difícil evacuar. Ou então era meio constipado, ou seja, meio preso o intestino e está fazendo diarreia. Então são situações que a pessoa tem que despertar para isso. Sim, né? Inclusive nas mulheres, nós não podemos nos contentar com um sangramento abundante sendo a origem da anemia. Então sempre questionar, tenho casos de câncer de intestino na família ou não? Mesmo que não tenha, vale a pena investigar, pensar no diagnóstico. E isso aí a importância da orientação do paciente. Em questionar o médico também. Hoje isso já é consenso, já das diretrizes, tanto de clínica médica como de gastro, né? Que depois dos 50 anos,
o indivíduo deva se submeter a uma colonoscopia. E a gente tem visto isso na prática, inclusive não raro detectando pólipos e às vezes lesões ou mesmo divertículos que são sangrantes, né? Não chegando às vezes a causar anemia, mas você já faz o diagnóstico, né? E pacientes às vezes que estão bem e que é seu paciente de longo tempo, está acostumado, a hora que ele entra no consultório você vê que mudou o aspecto, está pálido, está diferente, né? Então, na verdade, a gente tem recurso hoje para fazer, não se justifica retardar. Doutor, um outro tema importante em relação à anemia são as anemias hereditárias, né? Que talassemia, esferocitose e outros tipos de anemia. É importante isso, porque não raro às vezes você detecta e fala, você sabia que tinha anemia? Eu falo, não, doutor, eu não sabia. Mas na sua família, na minha família eu ouvi falar que alguém tinha esse tipo, não? Ou outros já sabem, doutor, eu já sei que tenho isso daí, na minha família todo mundo tem. O que a gente faz com esses casos, doutor? No Brasil, doutor, nós temos uma miscigenação racial muito importante, né? Então nós temos tanto os pacientes com o traço talassêmico, né? Que são aqueles pacientes que tem origem europeia, em volta do Mediterrâneo, né? Como os pacientes com anemia falciforme, que é a hemoglobinopatia mais prevalente no Brasil, né? Nós herdamos isso da população africana e não é restrita a uma cor de pele de maneira nenhuma, porque nós somos um país muito miscigenado, né? Então, nesses casos, eles são muito importantes porque eu posso ter alguém na minha família que nasceu com anemia, eu tenho anemia desde a infância, então nós temos que pensar que, será que ele tem uma anemia por carência de ferro ou ele carrega um traço, uma informação genética para anemia? Então, isso é um diagnóstico diferencial da anemia por carência de ferro. E onde reside a importância disso, doutor? Aconselhamento genético, diagnóstico correto. Quem tem o traço é um portador assintomático de uma condição hereditária, né? Agora, se nós juntarmos duas pessoas com traço, que às vezes não sabem que tem essa característica genética, que é como cor dos olhos, cor dos cabelos, cor da pele. Se duas pessoas vêm a ter filhos e os dois têm traço, essa criança ela pode ser um portador já da anemia, da doença, anemia falciforme ou talassemia. São doenças graves que podem levar à morte se não tratada e não diagnosticada. Vocês veem que a questão anemia é extremamente importante e é preciso conhecer bem, ter experiência, né, avaliar adequadamente, até porque as manifestações, como disse a doutora Soraya, são sistêmicas e indefinidas em características. Qualquer coisa, em termos de sintoma, até depressão, você pode aparentemente desenvolver quando tem anemia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.